que vai dar certo. Tinha prometido na última aula, né, essa é a nossa aula de número 4, né, a nossa aula síncrona, e a partir de hoje, né, na verdade, hoje e amanhã, né, encerrando o nosso primeiro ciclo, a gente vai estudar uma perspectiva ética, né, que se chama utilitarismo. Como eu comentei para vocês, né, a gente viu, né, se a gente for fazer um resgate, a gente viu a diferença entre ética e moral, e viu que a principal preocupação dessas duas áreas é a conduta humana, né, saber como que você orienta a conduta humana, no caso da moral, e como a gente compreende a conduta, ou como a gente analisa a conduta humana, no caso da ética. A moral, né, tá muito mais para a sociedade, e daí a gente viu aquele vídeo do Fernando, do Karnal, né, do Leandro Karnal, falando sobre a moral vinculada à religião, e a ética vinculada à filosofia. Então, a ética, segundo lá o que a gente estudou, Adolfo Vasquez, a gente poderia equiparar ela a uma ciência, porque ela tende a fazer uma explicação teórica, metódica e sistemática sobre, né, a conduta humana, mas ela não tem uma utilidade de orientar as nossas condutas. A ética, ela tem uma utilidade, ou melhor, né, uma função de compreender, simplesmente compreender a conduta humana. Assim como a matemática estuda os cálculos, os números, a biologia e os seres vivos, por exemplo, né, a ética vai estudar, enquanto área da filosofia, a conduta humana, beleza? E daí, a partir de hoje, né, hoje e amanhã a gente vai fazer um estudo sobre o utilitarismo, e vocês vão ver que nessa disciplina a gente tem 3 outras perspectivas éticas que a gente vai estudar. A primeira, então, que fica ainda dentro desse ciclo, é a do utilitarismo, né, com esses 2 autores aqui, que é o Jeremy Bentham e o John Stuart Mill, né, são 2 autores que representam essa teoria ética. Depois, quando a gente retornar no próximo ciclo, nós vamos estudar a ideologia libertária, ou alguns vão chamar de éticas libertárias, né, daí a gente cita aí 2 exemplos, que é o Ludovic von Mises e o Robert Nozick, né, são 2 autores aí bem conhecidos atualmente, né, e mais recente. E, por fim, a gente estuda uma terceira corrente ética, que a gente chama de ética formal, ou ética do dever, com um autor que talvez vocês já ouviram falar, que é o Immanuel Kant, né. O Kant, ele é um pouco mais antigo, né, ele está na mesma época aqui que o Bentham e que o Stuart Mill, perfeito? Então, só para vocês saberem o que vem lá pela frente, são essas 2 teorias éticas. Hoje e amanhã a gente estuda do utilitarismo. Juliane, sobre ética empresarial, né, como eu comentei para vocês, né, a gente usa a expressão ética no cotidiano, mas, assim, o certo seria a gente usar a expressão moral, né, ou então normas de conduta empresarial. Não seria muito correto a gente falar de ética empresarial. Por que não seria muito correto? Porque a ética é uma área da filosofia, então não teria muito uma ligação. Só que é uma outra reinterpretação que a gente faz da palavra ética, e foi até bom que você fez a pergunta, porque ela é exatamente, quando a gente está falando de ética empresarial, a gente está falando de ética formal ou ética do dever. Daí, só dentro dessa perspectiva aqui, é que a gente pode usar a ética no nosso cotidiano como norma propriamente dita, como orientativa. O Kant, ele é um dos únicos autores que vai dizer que a ética ela é sempre prática, ela não é teórica. A maioria dos autores, né, o Bentham, o Stuart Mill, vamos pegar lá os antigos que vocês já estudaram, Platão, Aristóteles, esses autores eles sempre vão usar a palavra ética como teoria, né? Então, daí a ética empresarial, a gente pode até citar vários exemplos, mas ela está relacionada com essa ética formal ou a ética do dever, que é a ética kantiana.
né? A ética kantiana, ela está muito relacionada com a ideia de Estado, né? Por isso que eu deixo ela também para estudar aqui por último, que daí a gente vai começar a discutir um pouco sobre Estado, sobre direito, sobre normas, né, legais, né? Por que o Estado existe, por que existem leis, e daí aqui entra a ética empresarial também, né? Enquanto normas de conduta propriamente dito, né? Te respondi mais ou menos, mas ela vai entrar exatamente, ela se encaixa melhor aqui nessa perspectiva, perfeito? Quando a gente está falando de ética empresarial, ou então, por exemplo, o pessoal da edificações, né, a hora que vocês terminarem o curso, né, vocês, da química também, né, eu não sei se da informática também, mas como eu dou aula na engenharia, eu acabo estudando muito o código de ética da engenharia, que antes também se aplicava para os técnicos em edificações que eram vinculados, né, ao Conselho de Ética, ao CREA. E o certo não seria código de ética, mas se for daí dentro de uma perspectiva kantiana, que a gente vai ver lá na frente, daí faz sentido. Daí pode até usar a expressão código de ética, como um código de normas éticas. Perfeito? Então, a gente vai estudar essas três perspectivas, gente. Tem outras, professor? Poderia estudar outras? Poderíamos, né? A gente tem infinitas perspectivas éticas dentro da filosofia. Só para citar algumas, assim, de curiosidade para vocês, né? Se a gente pegar Platão, Aristóteles, por exemplo, a gente trabalha muito com a ética das virtudes, que é a ideia de uma ética inata, que como se a pessoa ela já nascesse boa ou já nascesse má, né? E daí, dentro da ética das virtudes, é como se o bem e o mal, ela tem um pouco dessa polarização, ele já fosse pré-determinado e a pessoa fosse inclinada a fazer coisas boas ou a fazer coisas más. E daí, eu não sei se o Pablo talvez explicou para vocês, né, o bem, para o Platão, por exemplo, ele é visto como algo externo ao mundo, né? O verdadeiro bem, o belo, o bom, ele está fora do mundo, né? Ele está no mundo ideal. E as pessoas, elas tenderiam a buscar esse bem, ou se aproximar desse bem, né? Talvez o Pablo comentou isso com vocês ano passado. Isso é uma ética, né, das virtudes. Por que eu não trago ela aqui? Ela é interessante enquanto fator histórico para a filosofia, só que hoje ela não é tão útil para a gente, sabe? Então, assim, para a gente compreender as nossas ações, fazer uma análise sobre política, por exemplo, ver sobre as notícias que aparecem nos nossos telejornais, né, na internet, a ética das virtudes ela não se torna tão interessante. Por isso que eu acabo não usando, né? Eu prefiro aprofundar essas. Poderíamos, por exemplo, trabalhar com as éticas cristãs, né? E a gente tem dois grandes autores, que é o Tomás de Aquino, né? O primeiro, Santo Agostinho, que é o mais antigo, e o mais recente, o Tomás de Aquino. Eles são dois autores que trabalham com éticas cristãs, né? Com a ideia de valores cristãos e como que teologicamente e filosoficamente a gente justificaria ou, né, compreenderia a conduta humana, né? Daí entraria a discussão sobre liberdade, sobre livre-arbítrio, também são éticas super interessantes de estudar, só que a gente às vezes acaba utilizando elas pouco no nosso cotidiano. Então eu trago essas três aqui, né, porque elas são mais próximas, né? Tem uma outra corrente, né, que é muito, muito interessante e que talvez esteja em voga muito hoje, é a ideia de você pensar a ética num outro parâmetro, que é o parâmetro da sensibilidade, né, que é o parâmetro das sensações, que é né, então, assim, essa ética que a gente vai chamar a ética dos animais, ou uma senciência, tem alguns autores que vão chamar de senciência, ele tende a pegar um critério ético a partir da sensação. E daí aí entra toda a discussão sobre veganismo, sobre direito dos animais. Então, assim, é outra perspectiva ética também. Então, são perspectivas super interessantes, tem dezenas de, né, correntes ou teorias éticas, mas a gente não tem tempo, né? Vocês não estão fazendo aqui um curso de filosofia, vocês não precisam ficar e se aprofundar em todas. Eu acredito que se a gente conseguir discutir bem essas três,
já está valendo bastante, perfeito? Então, a gente vai começar com o utilitarismo do Bentham e do John Stuart Mill, né? Gente, só para contextualizar vocês assim, um pouquinho, né? Vou tentar puxar aqui bem rapidamente algumas informações, né? Só para vocês terem como um background, né? Ou como se diz, um lugar de inspiração, né? Para a gente compreender o utilitarismo. O que está acontecendo na Europa, né, vamos pegar a perspectiva histórica aqui, o que está acontecendo na Europa, mais ou menos nessas datas aqui, entre 1700 e 1800, 1850. Vamos ver o que acontece lá na Europa, principalmente ocidental, principalmente na Inglaterra. Esses aqui são dois autores, vocês veem que os nomes, né, Jeremy Bentham e John Stuart Mill, são dois nomes ingleses, né, então eles falam de uma filosofia inglesa, eles estão falando, são autores da Inglaterra, desse século aqui, de 1700 e pouco. Exatamente, Alberto, Alicia, isso mesmo, estão acontecendo algumas revoluções na Europa, e uma delas que vai influenciar diretamente o utilitarismo é essa que o Albert comentou com a gente. Está acontecendo a Revolução Industrial, né? Ela começa ali a partir de 1760, se eu não estou enganado, né? A gente tem um processo de revolução nos modos de produção, perfeito? A gente, então, quando vocês estudam Revolução Industrial, né, vocês vão ver que são novos modos de produção, são novas formas de se viver que começam a aparecer ali na Inglaterra, mas na Europa como um todo, e esses autores, tanto o Bentham quanto o Stuart Mill, eles estão dentro deste contexto de Revolução Industrial. E tão dentro desse contexto, gente, que o Bentham, ele era um jurista, né? Ele era um parlamentar, né, na Inglaterra, e ele tinha toda uma influência jurídica dentro, né, da formação inglesa. E o Stuart Mill, que por coincidência era sobrinho, né, o Bentham era tio do Stuart Mill, né, do John Stuart Mill, eles têm uma relação pessoal com os familiar, né, entre esses dois autores, né. O Stuart Mill, ele era economista, né, além de filósofo, ele vai se caracterizar como filósofo, etc., mas ele tinha uma pegada na economia, ele está dentro da Revolução Industrial, ele está tentando compreender, né, quais são esses modos de produção, e dentro da economia ele também começa a trabalhar dentro do comércio, né, de você comercializar a produção para outros países. Então, só para vocês terem esse background, né, que esses dois autores, o Bentham e o Stuart Mill, eles têm um pé ali no direito e ali na economia, e é no direito e na economia voltada aí para a produção industrial, né? Então, esses dois autores, eles estão escrevendo dali. E daí, o utilitarismo, o que ele vai fazer? Vocês vão ver que o utilitarismo a gente trata, ou chama ele, como uma ética empírica, né? Quem que lembra o que é empirismo? Vocês estudaram com o Pablo isso? Vamos lá, chegaram a ver, vocês lembram o que significa empiria, empirismo, empírico? Tem o sexto empírico lá, né, do período helênico, né, quando vocês estudam o início da filosofia. Exatamente, está relacionado à experiência, né? Então, vamos lá, algo movido a testes, na observação, exatamente, é isso aí, gente. Empirismo é exatamente o que vocês estudam com a ideia de ciência, né? Percebo que a ciência que a gente tem nos moldes de hoje, né, ela está relacionada com a perspectiva empírica, da experiência, da observação, do mundo sensorial, né, de uma experiência dos sentidos, de você ver, tocar, enxergar, medir, né? Então, assim, ela é uma ética que está dentro dessa perspectiva aqui na filosofia inglesa. Percebo que nesse mesmo momento a gente tem na Europa um autor que talvez vocês já ouviram falar, que se chama René Descartes. Vocês lembram dele?
né, um pouquinho antes, na verdade, do coisa, né? O René Descartes, ele está fazendo uma proposta de filosofia totalmente racionalista, que só o que vale é o pensamento, é aquilo que eu entendo do mundo, é o meu pensamento que determina o mundo. E o Bentham e o Stuart Mill são dois autores que vão olhar para o René Descartes, né, para esse racionalismo que estava lá na Europa, mas é um racionalismo francês, né, está presente nas revoluções francesas. Ele vai dizer assim, não adianta, né, eu compreender o mundo de uma forma, se na prática, lá dentro da indústria, lá dentro do comércio, as coisas funcionam de outro jeito. Então, essa ética empírica, ela começa, né, a se posicionar contra o racionalismo, contra essa ideia de que o que vale é aquilo que eu penso do mundo, mas não, o que vale é aquilo que eu vivencio do mundo. Então, é isso, é o mundo sensorial, é o mundo da observação, é aquilo que eu estou experienciando dentro do mundo. E junto com isso, eles vão colocar assim, ou além disso, né, além de ser o que está valendo, é aquilo que eu sinto dentro do mundo, é essa ideia de se contrapor aos valores inatos, né? O racionalismo do René Descartes, dos filósofos franceses, ele vem de uma raiz que a gente chama de idealismo lá de Platão, né? Ele passa por Platão, passa por toda a Idade Média, né, nas éticas, principalmente em Santo Agostinho, nem tanto lá no Tomás de Aquino, mas principalmente no Santo Agostinho, e ele chega no René Descartes como um racionalismo onde os valores já são inatos, né? É aquela ideia da ética das virtudes que eu comentei com vocês. Eu já nasço bom ou eu já nasço ruim, entendeu? Eu já tenho uma tendência a fazer coisa boa ou não. Só que o Bentham e o Stuart Mill vão dizer que não. Eu tenho que primeiro fazer uma experiência concreta da realidade, do meu mundo que me cerca. Dentro dessa experiência concreta é que eu vou tomar as minhas ações, é que eu vou fazer as minhas opções éticas. Então não tem nada de dado, não tem nada assim na ideia de inato, que eu já nasci bom ou já nasci mal. O que tem é uma situação concreta, dentro dessa situação concreta eu faço a minha opção ética. E é daí dentro dessa opção que eu vou tender para uma opção moral boa ou uma opção moral ruim, que daí na perspectiva ética a gente vai chamar de correta, de certa ou de errada, né? Exatamente, isso faz parte de um dualismo humano, na verdade, Alicia, se a gente for ver na história da filosofia, seria legal se eu tivesse agora com vocês em sala de aula, que eu conseguiria fazer um desenho de como se a gente pudesse dividir o quadro no meio e separar duas grandes perspectivas filosóficas, que é o dualismo esse dualismo, né, que é o racionalismo, o idealismo e o empirismo, né? Geralmente, as propostas filosóficas, elas vão para essas duas partes, e que é uma concepção do dualismo humano. Em que sentido, né? Se eu sou mente ou se eu sou corpo, se eu sou alma ou se eu sou corpo, né? Então, assim, eu divido o ser humano geralmente em duas perspectivas, né? Por exemplo, uma perspectiva mais imaterial, que daí eu posso denominar de espírito, de alma, de pensamento, e uma perspectiva mais material, né? De corpo, de sensação, né? De factual, de objeto. E dentro dessas duas perspectivas, eu às vezes aposto mais em uma, às vezes mais em outra, né? Às vezes os filósofos apostam mais no pensamento, às vezes mais na sensação, às vezes mais na alma, no espírito, às vezes mais no próprio corpo, naquilo que se sente, né? Então, é uma parte do dualismo que a gente concebe o ser humano, né? Que a gente tende alguns autores, a maioria dos autores concebe dentro dessa perspectiva. Veja que o Stuart Mill e o Bentham, eles estão se contrapondo aos autores que pensam ou que estão apostando naquela parte que é imaterial, né? Seja ela o espírito, a alma, ou o pensamento, ou como quiser denominar isso, eles estão se contrapondo a isso, eles estão dizendo que não. O que vale é o meu corpo, é a minha situação concreta, é a minha experiência, e daí dentro dessa situação concreta é que eu faço as opções éticas, né? Perfeito? Daí aqui, o empirismo, né, do utilitarismo, né, que é essa ética empírica, né, o utilitarismo ele vai dizer o seguinte:
não adianta a gente querer ver o que as pessoas deveriam fazer ou o que elas dizem que elas fazem. O que é interessante a gente observar é efetivamente o que elas fazem. Percebem? Né? Tentem imaginar por que eles vão falar isso. Ora, gente, eles estão falando dentro de um contexto de mercado, né? Dentro de um contexto de comércio. Né? Então, por exemplo, assim, às vezes, numa relação comercial, as pessoas dizem que vão fazer tal coisa, né? Fazem um contrato de compra e venda, diz que vão cumprir, né? Diz que todo mundo quer, né, ganhar com esse contrato, mas na prática, né, efetivamente, às vezes elas possuem determinados interesses e quebra o contrato, às vezes, né, a experiência concreta ou a situação concreta coloca ela numa posição que não consegue cumprir, ela deixa de cumprir o contrato. Então, o que esses autores estão falando? Não adianta eu, né, ver o plano, lembra que a gente estudou na aula passada, eu retomei com vocês o plano normativo, aquilo que as pessoas deveriam fazer ou aquilo que elas dizem que fazem, mas o que eles estão querendo chamar a atenção é para esse plano factual, é analisar efetivamente o que as pessoas fazem, beleza? Então, o utilitarismo, primeira coisa que eu gostaria que vocês gravassem é essa grande perspectiva, né, de ser uma ética empírica se contrapondo ao racionalismo francês, principalmente do René Descartes, né, e se contrapondo a essa ideia de valores inatos, como se o sujeito já nascesse bom ou já nascesse ruim. Eles, na verdade, o utilitarismo ele vai dizer que a pessoa ela se forma, ela se constrói ao longo do tempo a partir dessa experiência concreta que ela vai vivenciando. Tranquilo até aqui? Então, esse é o grande panorama, né? Lá que o Albert comentou para a gente. Começa dentro da Revolução Industrial, né, que está dentro de uma filosofia inglesa, que a filosofia inglesa ela é muito diferente, gente, da filosofia francesa. A gente tem duas grandes áreas da filosofia, que é a inglesa, tanto da Inglaterra quanto norte-americana, que são muito mais filosofias da prática, filosofias empíricas, e você tem a filosofia racionalista, que ela está sendo colocada um pouco de lado aqui pelo utilitarismo. Perfeito? Eu vou mandar para vocês agora, estão todos aí, ou desligaram, não podem desligar ou deixar eu falando sozinho, gente. Senão eu vou fazer chamada aleatória, assim, ver se o povo responde. Brincadeira. Vamos lá, gente. Eu vou mandar para vocês. Ah, não, tá ótimo, então. Tá bom. Gente, vou mandar o link lá para vocês, naquele mesmo esquema, tá bem? Que é nosso. Vão ter 3 perguntinhas hoje, é colocar o nome de vocês, chama o povo aí para responder, quem tiver, às vezes, pescando um pouco, olhando outras coisas na internet, peguem o link aí, coloca o nome de vocês, o e-mail e a turma, né, e daí vamos para a nossa primeira pergunta, né, dessa aula. A qualquer momento que vocês quiserem me interromper, pessoal, fiquem à vontade aí, tá? Pode chamar pelo chat ou ligar o microfone, aí vocês podem me chamar, tá? Então, vamos lá. Tendo essa perspectiva, e essa grande perspectiva que eu coloquei aqui para vocês, do utilitarismo, né, a nossa primeira pergunta, ela é esta aqui. Questão 1. Né? O utilitarismo, ele pode ser considerado uma proposta ética inatista, empirista, fundamentalista ou racionalista? Vamos lá, tendo por trás aí o que a gente conversou nesse início de aula, qual que é a opção correta? O Renato falou que é a B. João, Caio. Alguém discorda da B, que seria a B? Né? Então, não, né, gente? É empirista. Né? É uma ética da experiência. Né? A ética utilitarista, ela é uma ética da experiência. Né? Se a gente for ver, a grosso modo, assim, no cotidiano, quando a gente pensa, isso aqui é útil ou não é útil? Né? Ou vamos pensar a nossa aula de filosofia aqui, né? Às vezes a gente está aqui, para que eu estou estudando isso? O que vai ser útil para mim? Né? É o que? É da experiência, do concreto, é uma resposta imediata. Não é inatista, porque é exatamente o contrário, né? Ela não acredita em ideias
em valores que estão prontos e dados, né, desde que o ser humano nasce, seja aí de forma natural, seja dado por Deus, enfim, não acredita nesse natismo. Ela não é fundamentalista, gente, porque a ideia aqui é exatamente, quando eu digo que ela é situacional, né, quando ela vai partir da experiência concreta, na verdade ela se torna uma ética um tanto quanto relativista, e não fundamentalista, ela é relativa ao contexto, né, as opções, os valores morais, eles vão mudando, e essa ética, então, ela vai analisar esse relativismo do comportamento humano. E ela não é racionalista exatamente porque quando ela vai pender, né, pegar esse pêndulo aí, de onde que eu coloco o critério ético, ela vai dizer o seguinte, eu tenho que colocar no corpo, na experiência, e não naquilo que eu penso que o mundo deveria ser, ou naquilo que eu acho que o mundo é. Eu tenho que ver o fator concreto. Então, para quem colocou a letra B, é isso mesmo. O utilitarismo, ele é uma proposta ética empirista. Perfeito? Então, o que essa grande proposta ética quer ou vai dizer para a gente? Isso aqui, gente, ó, isso que está projetado na tela para vocês é uma citação, né, eu estou até agora quebrando as normas da BNT, eu não coloquei aqui a referência bibliográfica, eu peço desculpas, mas é uma citação do livro chamado O Utilitarismo, né, então é bem fácil de gravar o nome do livro, né, O Utilitarismo, do Stuart Mill. O Stuart Mill publicou um livro, o Stuart Mill publicou 2 livros, gente, muito fácil de compreender, O Utilitarismo e o outro título, Da Liberdade. Né, então são esses 2 livros que o Stuart Mill publicou. Essa frase eu retirei da obra dele, O Utilitarismo, e ele diz o seguinte para a gente, se eu não me engano é da página 67, depois eu vejo certinho e mando a referência lá para vocês da obra, aquela obra dos pensadores, né? Ele fala o seguinte, se nada é absolutamente bom, ó, veja, nada é absolutamente bom, eu não tenho algo que é totalmente inato e que seja bom sempre e para todo momento. Se nada é absolutamente bom, o caminho aberto, né, ou aquilo que se dá, é procurar condutas que pareçam mais benéficas, vejam, que pareçam mais benéficas. A ideia de parecer, de observar, de experienciar. Às vezes, realmente, não é mais benéfico, mas pareceu que era. Percebem a diferença? A partir da experiência ou daquilo que eu tive contato, pareceu que tal conduta era mais benéfica à sociedade e ao indivíduo. Aqui ele coloca a sociedade em primeiro lugar, e o grupo social dentro do utilitarismo vem em primeiro lugar, gente. E daí, se você conseguir, né, achar uma conduta que parece boa, tanto para a sociedade quanto para o indivíduo, tá ótimo. Né? Fazendo do útil o preceito moral supremo. Né? Essas 3 linhas aqui, elas resumem, que está dentro da obra chamada O Utilitarismo, do Stuart Mill, elas resumem todo o sistema teórico né, dessa corrente ética. Né? Se nada é absolutamente bom, ou seja, se nada sempre vai ser bom para sempre, né? Então o que eu tenho que fazer? Procurar condutas que pareçam boas, tanto para mim, mas primeiro para a comunidade, primeiro para a sociedade, fazendo do útil o preceito moral supremo. Tranquilo? Né? Qual que é a pergunta que a gente poderia fazer agora? O que ele define como útil? Né? Porque até aqui parece que vem tranquilo, né? Não vem, né? Tipo, então, né, se nada, né, sei lá, vamos pegar um exemplo, talvez para ficar mais concreto aqui para a gente. Colar na prova, é certo ou errado? Né? Para o utilitarismo, depende. Perceba que ele é relativo, ele tem um relativismo. Uai, professor, mas depende por quê? Uai, se eu busco um benefício de passar de ano, se eu não conseguir estudar, né, vamos pegar a experiência, eu tenho que ver a experiência concreta. Eu não consegui estudar, eu tive um problema familiar, eu não consegui me concentrar, o sistema remoto é muito ruim, eu não consigo aprender aqui escutando só videoaula, sem ver os colegas, sem trocar uma ideia presencialmente, né? Tranquilo, Daikiari, tranquilo, né?
Depois eu posto lá a aula, daí você pode rever o início aqui, não tem problema. Mas digamos lá, então assim, eu tenho que analisar a experiência concreta, né? Eu tenho que e daí isso vai ser relativo, né? Então, por exemplo, assim, colar na prova. Se eu perguntar assim para vocês, é certo ou errado? Se for fazer uma análise desde o utilitarismo, a primeira coisa que vocês vão ter que me responder é assim, professor, depende. Daí, depende por quê? Depende da situação concreta. Digamos que eu não consegui estudar, mas eu quero passar de ano, né? Eu quero que os meus colegas passem, percebam aqui o grupo social, eu também quero passar. Então, opa, se é útil eu colar na prova para que eu chegue nesse bem que eu estou definindo aqui como sendo bom eu passar de ano, então o colar na prova está valendo, está correto, desde a perspectiva da utilidade. Fez sentido para vocês isso? Então, eu falar colar na prova, não tem a ideia de bem ou mal, de certo ou errado. Depende da situação. Entende? Então, eu vou analisar dentro de uma situação concreta, mas dentro da perspectiva ética do utilitarismo, o colar na prova, ele se torna o quê? Entre aspas, justificável, desde a filosofia. Né? Moralmente a gente pode dizer que não é correto, que a sociedade poderia estar condenando, percebe? Só que se eu faço uma análise, veja que agora a gente sai da moral, Albert. Moralmente as pessoas vão dizer que colar na prova é errado. Veja que a gente está dentro da moral. Só que daí, se a gente joga essa conduta para a ética e para a gente analisar, a gente vai fazer a pergunta: por que ele está colando na prova? Não, porque ele não conseguiu estudar, porque não deu tempo, porque ele teve dificuldade com o ensino remoto, etc. E daí o que vai acontecer? Eu consigo justificar, fazer uma análise e, de certa forma, dar uma justificativa a partir da ética, dizendo, não, faz sentido, né, torna-se correto, ou é possível aceitar que nesse contexto ele cole, porque ele teve motivos para isso. E o bem que era, né, o que ele está projetando lá, que é passar de ano, passar na matéria, se torna maior, e esse colar na prova se torna justificável, pelo menos desde a perspectiva ética utilitarista. Fez sentido? Né? Eu vou dar um outro exemplo que talvez fique mais, que talvez, tanto na perspectiva ética quanto na perspectiva moral, e dentro da análise aqui do utilitarismo, fique mais fácil de a gente compreender. Digamos que você tem uma família, né, uma família aí muito carente, passando fome. Antes de eu dar outro exemplo, vamos lá. Mas se a pessoa colasse sem motivo nenhum, só porque não quis estudar, ela seria condenada? Então, Giovana, quando ela não tem os motivos, né, ela não estudou, não apresentou os motivos, se ela não consegue apresentar esses motivos, ela não consegue se justificar eticamente, entendeu? Justificar ou explicar, veja, ela não teve motivo, eu não consigo explicar a conduta dela, percebe? Então, eu não consigo, dentro do utilitarismo, usar, digamos, entre aspas, achar razões para a conduta, né? Porque ela não teve motivo nenhum. Eu fico assim, de mãos atadas. O utilitarismo, ele não, entre aspas, ele não consegue ser aplicado no caso dessa conduta, né? Eu teria que forçar aí uma explicação. Mas vou dar um outro exemplo de utilidade, onde essa proposta ela encaixa, e tanto moralmente quanto eticamente, as análises elas se complementam. Vamos pensar em uma família super carente, né? Pensemos aí num contexto de pandemia, muita gente ficou desempregada, muita gente carente, sem recursos, sem poder pagar aluguel, sem poder comprar alimentos, preço do arroz subindo, né? Ainda bem que eu não sou viciado em carboidratos, em arroz principalmente, senão eu estaria ferrado. Mas, tipo assim, o preço do arroz subindo, daí, digamos, você tem um pai de família que vê os filhos, né, e não consegue comprar alimento para esses filhos, né? E daí ele vai até um mercado, né? Ele vai até um mercado e rouba comida, né, para os filhos. Vejam bem a situação. Ele foi ao mercado, ele roubou comida para sustentar os filhos, né? Ele pensou nele, né? Mas ele também pensou primeiro em quem?
no grupo social, pensou nos filhos, na esposa, enfim, quem mora com ele, ele vai ao mercado e furta, né, ele faz esse furto. Daí eu pergunto para vocês, furtar é errado? Né? Moralmente, a gente tende a dizer que furtar é errado, assim como mentir, né, a Eduarda Trajano perguntou, né, mentir é errado? Mentir é errado, moralmente a gente tende a dizer isso. Mas se a gente vai agora para uma perspectiva ética, e começa a analisar a situação desse pai que foi ao mercado e roubou, né, eu consigo fazer com que aquela conduta que é furtar, né, percebam, furtou, ela se justifica. Vocês conseguem perceber que, então, a questão que o utilitarismo está colocando, gente, percebam, nada é absolutamente bom ou errado. Mentir nem sempre vai ser errado, roubar nem sempre vai ser errado, sonegar o imposto nem sempre vai ser errado. Percebem isso? É nesse sentido. Eu tenho que fazer o quê? Fazer análise situacional, fazer análise desse contexto aqui, ó, a experiência concreta. Pô, o pai de família está vendo os filhos lá passando fome, a esposa, né, enfim, o que ele faz? Ele vai lá e rouba. Mas dentro da experiência concreta, eu consigo transformar a ação em algo que parece mais o que? Benéfico. Né? Às vezes furtou, mas por um bem maior, que era tanto do grupo social que ele, né, da família dele, quanto para ele. Então, nada está previamente dado. Né? Sonegar imposto, roubar, mentir, exatamente. Tem exatamente, Giovana, para cada contexto e para cada caso e pessoa, o utilitarismo ele faz essa análise. E daí você colocou aqui, né, ele roubou por uma boa razão. Gente, isso que a Giovana colocou para a gente, essa frase, eu quero que vocês olhem para ela, e a gente tem duas situações. O verbo roubar, e aqui pode ser qualquer conduta, gente, mas a gente tem um verbo, a gente tem uma ação, né? Então nós temos a ação, e nós temos a justificativa da ação ou a consequência, né? Que é a ideia da boa razão que a Giovana colocou aqui para a gente. O roubar, ele tem que ser analisado a partir da onde? Não da conduta em si, não da conduta ou da ação em si, mas sempre da consequência. Então, além do utilitarismo ser empirista, ele é uma ética consequencialista, porque eu tenho que analisar a ação sempre visualizando qual que é o fim, qual que é a utilidade daquela ação. O útil aqui é pensando assim, qual que é o fim? Né? A utilidade aqui vocês podem trocar por finalidade da ação. Se a ação, se o bem final é maior, né, ele é mais benéfico à sociedade, ao indivíduo, eu posso, por exemplo, roubar, eu posso mentir, eu posso matar, eu posso sonegar o imposto, eu posso, percebe? Desde onde? De uma perspectiva utilitarista. Né? Então, moralmente, às vezes a conduta ela continua sendo, né, condenada. No caso, talvez aqui nem moralmente esse senhor que roubou para alimento para dar para os filhos fosse condenado, às vezes as pessoas aceitariam moralmente, elas tendem a aceitar, mas eticamente, então, eu vou julgar que aquela ação do furto, ela foi benéfica para a sociedade, para o indivíduo, então ela foi útil, a finalidade dela foi útil, a boa razão ali que a Giovana colocou, justifica a conduta, percebe? Então, eu não vou, dentro da ética utilitarista, ter como é que se diz, um padrão único para todas as ações. Eu não posso colocar em duas caixinhas, como se fosse o bom e o ruim, o certo e o errado, e eu separar, né, amar o próximo sempre é bom, falar coisas bonitas sempre é bom, roubar sempre é ruim, mentir sempre é ruim, ajudar o próximo sempre é bom, entende? No utilitarismo eu não faço isso. Eu não posso separar em duas caixinhas. Por quê? Porque é a situação concreta e também essa boa razão que a Giovana colocou, né? Essa finalidade da ação que vai justificar se ela é útil ou não. Se ela for útil, então justifica como sendo uma ação benéfica à sociedade. Vejam que não é em si a ação, mas a finalidade, né?
Vamos ver o que vocês escreveram aqui. O Felipe colocou, a Giovana, não é exatamente definido o que é certo e o que é errado, né? O utilitarismo, então, refutaria toda a teoria do direito penal. Felipe, em boa parte, eu não digo toda, né? Mas, assim, em boa parte, ele consegue refutar algumas teorias, né? Algumas legislações do direito penal. Porque a gente tem ali, porque até o próprio direito, ele usa, às vezes, né, do utilitarismo, né? Quando a gente tem... gente, eu já comentei com vocês que eu faço direito também, né? Não sei se eu já comentei alguma vez com vocês. Eu gosto de discutir isso, vocês têm que cuidar, porque se vocês deixam da trela, eu fico falando de direito e fujo da filosofia. Então, mas assim, vamos pegar aqui, como o Felipe perguntou, né? O utilitarismo refutaria a teoria do direito penal. No direito penal, gente, existe um negócio chamado de excludente de ilicitude, né? A conduta, ela é a priori, né, ou tipo assim, numa primeira vista, ela é tida como errada, ela é tida como ilícita, mas daí o próprio direito, ele já preveu dentro, usando essa ética, veja, por que eu estou trazendo essas éticas? Porque elas são usadas no cotidiano. O próprio direito penal, ele preveu um negócio chamado excludente de ilicitude, né? O que é excludente de ilicitude? Por exemplo, esse pai que roubou, esse pai que roubou para dar de alimento, ele pode usar isso como uma desculpa dentro do direito penal e não ser condenado por furto. Percebe? O mais conhecido, a excludente de ilicitude que a gente mais conhece, gente, é aquela do... Como é que a gente fala? Agora até esqueci. Quando você comete o homicídio, mas por justa causa. É isso? Não? Como é que o pessoal usa uma outra expressão agora, né, que é legítima defesa. Obrigado, Milton. Né, exatamente, era a legítima defesa que eu estava tentando lembrar. A legítima defesa é uma excludente da ilicitude. A pessoa matou, mas matou por quê? Porque ela estava sendo atacada pela outra pessoa, tá? Então ela foi se defender, em legítima defesa ela precisou matar, né, o adversário. Isso é uma excludente de ilicitude. Em tese, percebam, a conduta dela poderia ser condenada, né, a priori, se a gente falar assim, matar sempre é errado, né, então a conduta dela está errada. O utilitarismo vai dizer assim, não, peraí, matar, mas dependendo da situação concreta, dependendo do bem que eu estou procurando para a sociedade ou para o indivíduo, e se esse bem aqui, né, então, for maior do que só o verbo matar, então eu posso tornar a conduta de matar útil para alcançar um bem maior, né? Vamos pensar aí, né? Tem vários casos que aparecem de exemplo, né? Tipo, torturar, né? Torturar é proibido, né? É um crime a tortura. Mas daí, digamos que você tenha que torturar uma pessoa porque ela tem que contar aonde ela instalou uma bomba aí dentro de um shopping center, né? O que pode acontecer? Às vezes a gente acaba admitindo, ou pelo menos na perspectiva do utilitarismo, aceitando que a tortura seja correta, nesse caso concreto, porque o bem à sociedade e ao próprio indivíduo é maior do que qualquer outra coisa. Percebe? Como no caso do aborto, quando o bebê é fruto de estupro, seria o utilitarismo a fonte usada por Kira para ser um deus no novo mundo? Então, mas então assim, a gente pode sempre ver isso. Por exemplo, o aborto, ele sempre é errado, né? Depende, né? Aquilo eu falei. O utilitarismo, às vezes, ele pode aceitar, né, as condutas. Vamos lá, gente, para a gente não ultrapassar o nosso teto aqui, né? Então, só para a gente aqui, nós temos sintetizado o que é o utilitarismo, acho que vocês já compreenderam muito bem essa perspectiva, só que daí a gente precisa definir o que é útil, né, ou o que é utilidade. Daí, os autores, né, o Bentham e o Stuart Mill, vão dizer que utilidade, né, se entende, eu vou ler, né, por utilidade se entende aquela propriedade em qualquer objeto mediante a qual ele tende a produzir benefícios, vantagem, prazer, bem ou felicidade, ou a prevenir que ocorra um dano, dor
mal ou felicidade à parte cujo interesse é considerado. Gente, conceito de utilidade para o utilitarismo. Basicamente, é o seguinte: é toda ação que ela tende a produzir algum prazer, algum bem ou alguma felicidade, ou então evitar algum dano, alguma dor ou algum mal maior. Basicamente, isso é o conceito de utilidade, que é o conceito, né, que é o principal conceito do utilitarismo, né? Então, assim, como que eu meço que uma conduta ela é útil? Se ela produziu algum benefício ou se pelo menos ela evitou algum dano maior, algum dano, alguma dor, algum mal. Daí a gente pode então brincar que o utilitarismo ele sempre vai buscar condutas que produzam prazer e ou evitem danos. No caso do pai, né, no pai que foi lá e roubou, né, e Maria Clara, ele é totalmente subjetivo. Por isso que eu digo que é um relativismo, né, ele acaba se tornando muito subjetivo, porque eu preciso fazer uma análise do sujeito naquele contexto situacional. Então, ele acaba sendo bem subjetivo. Já Gustavo, não. Gustavo, você tem que cuidar, né, do utilitarismo, né, você colocou assim, né, brincando, utilitarismo, né, se você está bem, fogo no resto do mundo. Daí o Stuart Mill agora se balançou no caixão lá, porque ele está falando o seguinte, ó, eu tenho que pensar na sociedade, no grupo social. Então, é exatamente isso, a gente tem a ideia de que o utilitarismo, como o Gustavo colocou, ele é muito individualista, mas daí esses autores eles até foram criticados por conta disso, mas daí eles respondem algumas das críticas, como essa que o Gustavo colocou, né, porque parece que é muito individual, mas eles estão falando, não, a gente está falando do grupo social também. Então a gente tem que pensar na produção desse benefício, desse prazer, dessa vantagem para o maior número de pessoas, né? Ou então para que eu previna algum dano, alguma dor para esse maior número de pessoas. No caso do pai, ele foi lá e roubou exatamente para evitar um mal, uma dor, ou tentar sanar alguma dor para aquele grupo maior que ele estava pertencendo, né? Isso. O Vitor Mello, ele colocou assim, né? O bem, para mim, então, ele se torna o bem comum. Mais ou menos, Vitor. Né? Ele se torna, vamos colocar provisório. Que vocês estão me ouvindo, gente? Tinha Você caído, caiu mas e voltou. voltou. Opa, voltou? Agora sim. Perfeito. Voltei. Então, qual que é a formulação teórica do... Né, eu estava respondendo o Vitor, né? Se eu não me engano. Isso, o Vitor, né? Ele vai dizer o seguinte: todo mundo busca felicidade, então é desejável que todo mundo busque essa felicidade, e felicidade aqui para o utilitarismo é a busca de prazer e ou evitar a dor, né? Então eu tenho que, pelo menos, se eu minimizei a dor já está ótimo, então já tem uma felicidade sendo atingida, né? E é desejável que todo mundo busque a felicidade de todo mundo, incluída aí a sua própria. No entanto, o que o utilitarismo faz? Ele não, é desejável que todos busquem a felicidade de todos. No entanto, se para atingir a felicidade de todos, eu preciso matar alguém, furtar, prejudicar alguém ou um número menor de pessoas, para que a maioria, né, a maioria atinja essa felicidade, o utilitarismo ele autoriza fazer isso. Percebe? Então, esse bem comum, Vitor, ele é um pouco relativo, assim. Ele é um bem comum, mas para a maioria, não é para todo mundo. Se couber todo mundo, ótimo, perfeito, melhor ainda. Mas se não der e alguém ter que rodar aí na brincadeira, né, infelizmente alguém vai ter que perder para atingir a felicidade da maioria. Percebe? Então, assim, a gente vai. Amanhã eu quero passar para vocês alguns casos, né? Eu vou postar também no Mundo, mas amanhã eu vou debater com vocês alguns casos concretos, que são bem conhecidos e tal, mas que
que eles revelam isso, né? Por exemplo, tem o caso lá do bote salva-vidas, que às vezes que precisa, por exemplo, se você precisa matar alguém para a felicidade da maioria, né? Para que, por exemplo, evite aí uma explosão num shopping, enfim, é autorizado, então, o utilitarismo ele autoriza que eu prejudique um indivíduo, uma pessoa, ou um grupo menor de pessoas em favor da maioria. Né? Então, às vezes nem é sempre todo mundo. Alguém, às vezes, pode rodar e ser prejudicado nessa proposta. Professor, Pode falar. então, tem um Quem? exemplo, é Eduarda Trajano. Aham. Tem um exemplo no livro Justiça de um trenzinho que está de descontrole, várias pessoas em uma. Então, nesse caso, seria mais certo eu matar só uma pessoa para o bem maior, tipo. Exatamente, né? Esse do trem desgovernado, ele é um dos casos que o Michael Sandel apresenta no livro dele, né? Esse que a Eduarda está comentando. Você tem lá a historinha do trem desgovernado e tal, e daí o trem ele vai chegar numa bifurcação, você é o maquinista, e você tem a opção de ou deixar o trem seguir e passar por cima de 5 trabalhadores, eu acho que é essa a historinha, né? Ou então você alterar a rota do trem e passar apenas por cima de uma pessoa que está lá passeando nos trilhos, né? O que a proposta utilitarista vai dizer? Uai, vira para uma pessoa, porque você vai prejudicar uma, então, assim, é mais útil que você mate uma e salve 5 do que você deixar o trem matar 5 e salvar só uma, percebe? Ele é uma proposta, assim, bem matemática. Eu faço um peso, assim, entre o que aumenta a felicidade da maioria e o que eu evito, né, de dor aí da maioria também, né? Então eu tenho, assim, eu faço meio que uma conta matemática. Se eu conseguir aumentar o prazer e diminuir a dor, tá valendo. Para quem? Para a Professor, maioria. Se para isso alguém tem que sofrer, infelizmente vai ter que sofrer, percebe? Pode fazer pergunta. É o Milton? pode falar? É o Pode, Jefferson. uhum. É o Jefferson? Porém, essa questão, é o Jefferson. Porém, essa questão muda muito quando essa uma pessoa, ao invés das 5, ou é você ou é alguém que você gosta, no caso, né? Exato, né? Então, daí assim, Jefferson, se você for um utilitarista, como se diz, raiz, né? Se você for assim aquele utilitarista que cumpre fielmente esse preceito, é, como se diz, o Bentham vai dizer que você tem que fazer essa opção, ainda que aquela pessoa que esteja no trilho lá, que o trem vai passar por cima, seja o seu pai, seja a sua mãe. O Bentham, ele é aquele utilitarista raiz, assim, ele vai dizer, não, você tem que fazer, porque o que vale é a maioria. Se você tem que pular do trem, ter que se matar para salvar essas pessoas, você deveria fazer isso, né? Esse é o Bentham. O Stuart Mill, ele dá uma relaxada, assim, no utilitarismo, na proposta do utilitarismo, principalmente quando ele escreve o livro da liberdade. E daí ele vai dizer o seguinte, não, neste caso, por exemplo, se for afetar a própria pessoa, então ela poderia não escolher se envolver na situação e deixar o trem passar em cima das 5, né, porque ela está salvando a felicidade dela. O Jeremy Bentham, digamos, é um utilitarista raiz. O Stuart Mill, ele dá uma flexibilizada e ele depois vai ser muito criticado, né, inclusive pelo Kant, ele vai ser muito criticado e dizer que, tipo assim, o que ele faz não é utilitarismo, é outra coisa. Mas muito boa sua observação, Jefferson. Quando a gente tem essa relação pessoal com quem está envolvido no caso, é muito mais complicado da gente aplicar o utilitarismo, né? A gente tem outras questões em jogo e que daí, por exemplo, as éticas libertárias vão dar alternativas para isso. Gustavo, né? Mas o que define a importância de cada um? Por exemplo, um monte de bandido no trem e uma pessoa inocente na linha. Exatamente, Gustavo. Se aproxima um pouco dessa perspectiva
que o Jefferson lançou para a gente, né, que é isso, tipo assim, quando eu estou numa relação muito pessoal, vamos lá, para o Bentham, você deveria salvar as pessoas do trem, independente de quem elas sejam, né? Para o Stuart Mill, ele dá essa flexibilizada, ele vai dizer que não, então agora a gente vai fazer vamos tentar fazer uma análise maior, digamos que esses bandidos, eles são perigosos, então deixa eles morrer, porque de agora eu vou analisar a sociedade inteira, o grupo social maior, a cidade toda, que vai ficar livre deles. Então, eu aceitaria que esse trem aí com os bandidos, né, caísse aí ribanceira abaixo, justificando a felicidade, né, não de quem está no trilho, de quem está dentro do trem, mas de quem está aí na cidade, que não vai ter mais contato com eles, né. Foi mais ou menos o que o Carlos Henrique colocou, né. Oi? Eu posso falar uma observação que eu estava lembrando aqui? Pode. Esse exemplo dos trabalhadores no trilho, muita gente falou que puxaria a alavanca para matar uma pessoa, em vez de 5. Mas teve outro exemplo que foi usado numa pesquisa também, que você teria que empurrar uma pessoa obesa, que dentro desse universo fictício, a pessoa ia conseguir parar o trem e ia salvar a vida das 5 pessoas. Mas, curiosamente, quando perguntaram se ela empurraria uma pessoa, a resposta mudou drasticamente, foi quase para metade das pessoas. Exato. O Sandel, na palestra dele, ele fala isso que o Milton colocou também. Eu acho que no livro está relatado, é isso, né, Milton? Não sei se você chegou a ler ou estava no livro. Não cheguei não, mas acho que foi por aí. Eu acho que no isso que você comentou, acho que o Sandel ele traz no livro ou na palestra. Gente, depois eu vou colocar o link desse curso do Sandel, ele dá acho que em Harvard, esse curso sobre justiça, e é muito massa, ele é bem aqueles talk show, assim, né, conversando com o povo, assim, é bem bacana. E ele dá esse exemplo, por exemplo, aqui, uma coisa é você puxar a manivela, agora, se você tiver que empurrar a pessoa no trem, as pessoas já mudaram de opinião, né? Daí, o que faz mudar de opinião aqui? É a moral, né? Porque daí a gente está avaliando desde a perspectiva moral, porque empurrar alguém embaixo de um trem envolve toda uma outra questão de sentimento. Agora, aqui da perspectiva teórica, se a gente for colocar, as duas situações são exatamente iguais. Você vai matar apenas uma pessoa. O que muda como é que se diz? É a estética da conduta, né? Vocês vão estudar estética. Eu queria que o conteúdo de estética fosse aqui junto com ética, mas vocês vão estudar estética ano que vem, no final do ano, mas o que muda nessa situação que o Milton colocou é a estética da conduta. Imagina você empurrando alguém embaixo do trem, a pessoa sendo estralhaçada ali na sua frente. É diferente de você simplesmente puxar uma alavanca e virar o olho, entendeu? Você fechar ali, né, puxou a alavanca, fechou o olho, não viu a pessoa morrer, passou e foi. Então, você tem uma estética da conduta que ela influencia também nessa questão da moralidade, de você fazer opções entre uma coisa ou outra. Gente, para a gente, eu não segurar, né, vocês, eu vou passar para as duas últimas questões, e daí, se vocês tiverem mais perguntas, podem ir fazendo. Quem quiser já ir, né, saindo e tal, né, para não ficar segurando vocês aqui na aula, né. Então, questão 2, né, e daí eu já volto para a gente discutir essas outras questões. Né? Questão 2 aqui. Escolha a opção que melhor contempla o conceito de utilidade. O que aumenta o prazer, B, né, o que diminui a dor, C, o que aumenta o prazer e diminui a dor, e D, o que aumenta o prazer e ou diminui a dor. Qual que vocês colocariam? A, B, C ou D? Seria escolher a opção mais completa. Professor, é prazo mesmo? É prazer, gente, tá? Nossa, que mico. É prazer. Aumenta o prazer e diminui a dor, aumenta o prazer e ou diminui a dor. Né? Alguns colocaram D, C ou D. Então, gente, aqui é meio que uma pegadinha, né? Seria a D, né? Porque se eu não conseguir aumentar o prazer, essa palavra que é prazer, não é prazo, né? Se eu não conseguir aumentar o prazer,
mas, né, ou então, né, por isso que tem esse ou, se eu conseguir diminuir a dor, eu já estou fazendo uma conduta utilitarista, perfeito? Então, coloquem aqui a D, porque o ideal é que eu faça, aumente o prazer, na segunda opção, então, aumentar o prazer e diminuir a dor, ou então, pelo menos, diminuir a dor. Por isso que a D, ela é a melhor, é a que melhor contempla o conceito de utilidade. Não é que as outras estão erradas, mas essa é a que mais contempla o conceito mais global, né? Então, eu posso só aumentar o prazer e diminuir a dor, ou então, pelo menos, só diminuir a dor. Né? Já está valendo para o utilitarismo. Né? Eu já consigo justificar a conduta a partir daí. Terceira questão, gente. Pode-se afirmar que o utilitarismo é consequencialista, imediatista, atemporal, teológico. Qual que vocês acham que é a resposta correta aqui da 3? Exatamente. Né? Teológico aqui não tem nada a ver, né? Tem a ver com teologia, então seria mais uma ética cristã, se a gente estivesse estudando, não é isso. Atemporal, muito menos, porque ele vai falar que é exatamente a gente tem que analisar a conduta dentro de um contexto, dentro de um tempo específico. Por que ele não é imediatista, gente? Porque ele não visa a ação em si, ele não está analisando a ação em si, ele está analisando a consequência dela. Perfeito? É por isso que ela é consequencialista. Às vezes a ação em si, ela pode ser ruim, né? Mas a consequência, ela pode ser boa. Um exemplo de utilitarismo que a gente vê nessa situação são, por exemplo, os monges que às vezes fazem jejum. Talvez a ação em si, ela não é tão boa, né? Você passa fome, sente um pouco de dor, desconforto, fica fraco, etc. Mas a consequência que ele está visando, né, que é né, esse acesso a Deus e tal, é melhor, é benéfico. Então, o utilitarismo justifica essas condutas pela consequência dela, né? Ou então, não sei, assim, às vezes a gente tenta fazer jejum aí para emagrecer, etc e tal. É o quê? É uma conduta utilitarista. Qual que é a consequência que eu quero? Ficar magro, esbéltico, e, né, então eu penso na consequência e justifico ela a partir, né, do que ela vai me causar lá no futuro. Né? Pode ser um futuro próximo, pode ser um futuro mais distante. Então, essas seriam as 3 questões, gente. Perfeito? Voltei, o slide. Então, o conceito aqui é o que aumenta o prazer e ou diminui a dor. Vocês estudaram lógica no passado, sabe que faz grande diferença aqui eu colocar esse ou aqui, né, também junto com o e. Perfeito? Gente, quem quiser já envia aí o formulário, perfeito? Né? E se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser perguntar, né, mas quem quiser, por exemplo, enviar e já ter, às vezes tem outro compromisso, mas a ideia, então, seria essa, a gente ter esse panorama geral, né, do utilitarismo como uma ética empirista, consequencialista, antirracionalista, e que vê, né, sempre na consequência, né, de aumentar o prazer ou diminuir a dor, a justificativa da conduta. Perfeito? Gente, então, brigadão, né, pela atenção de vocês. A gente se vê amanhã às 10h30, né? Então, 10h30 a gente finaliza a nossa discussão sobre o utilitarismo. Para quem estiver saindo, um tchauzinho e até amanhã de manhã. Mas vamos lá. Eu vi que a Maria Clara, deixa eu ver aqui, o Renato, né, o utilitarismo surgiu no meio da Revolução Industrial. Isso. Assim, Renato, o Renato está aí ainda? Tô. Tá. Renato, na verdade, a gente tem parte do utilitarismo, assim, como é que se diz, resquícios do utilitarismo, desde da filosofia antiga. Existem alguns autores, né, lá na filosofia antiga, alguns autores no medieval, né, que eles já têm algumas teorizações, já estão falando de alguns conceitos de utilitarismo. No período helênico,
eu trabalhava o período helênico com vocês, mas como encurtou muito, mas no período helênico, por exemplo, a gente já tinha autores que eram dessa perspectiva de você focar no prazer, são os hedonistas, né? Essa é a corrente dos hedonistas, né? A escola hedonista no período helênico, ela já tinha essa perspectiva. O que o Bentham e o Stuart Mill fazem é uma sistematização de todas essas perspectivas que é como se estivesse espalhada aí pela filosofia. Do que eles fazem, eles juntam isso no livro, né, o utilitarismo, e depois no livro da liberdade, eles juntam essas teorias e tentam criar uma sistematização mais organizadinha desses conceitos. Então, sim, eles vão escrever isso dentro eles vão sistematizar o utilitarismo enquanto uma filosofia dentro do período industrial, mas ela já tem elementos desde da antiguidade. Respondido? Muito obrigado. Andressa, beleza, eu que agradeço. A Andressa perguntou sobre a atividade, né? O senhor passou, eu vi que era para enviar ela em PDF, mas eu não consegui passar ela para o PDF. Andressa, dá uma seguradinha que assim que eu sair aqui da aula, eu vou tentar habilitar para receber em Word também, tá bom? Daí se você não tentar, tenta entregar amanhã ou mais de noite, mas agora, saindo da aula, eu entro aqui nas salas e tento habilitar para abrir para o Word, ODT ou outras extensões também. Pode falar, Roberto. Então, a atividade é essa que está lá para postar, né? É vocês escolherem é só você escolher uma notícia aí, que você tem na internet, ou um post no Facebook, enfim, um meme, enfim, algum conteúdo em que apareça a palavra moral, ou então a palavra ética, ou as duas. Daí você escolhe, faz o recorte dessa notícia, coloca lá, eu até coloquei um modelinho que vocês podem usar para fazer essa atividade, colou lá, né, ou o texto completo, ou pelo menos o link, onde eu consiga acessar o conteúdo da matéria, né, desse conteúdo aí que você pegou na internet, e daí Roberto, você tenta dizer se naquela notícia, naquele post, o conceito de moral ou de ética, ou os dois lá que você quer, ou pode destacar um ou outro, né, se naquele contexto ele foi usado de forma correta, né, daí você vai... Eu até gravei um vídeo, eu postei lá no canal, eu acho que tem, compartilhei ali, mas tem um videozinho explicando, daí né, você vai explicar, não, o conceito de moral foi utilizado de forma correta e tal, porque está ligado à religião, ou porque está ligado a valores educacionais, etc. Ou pode dizer, não, o conceito de ética foi utilizado de forma errada, porque aqui era para ser uma coisa de valor, algo mais concreto, e a ética é teórica, enfim. É uma coisa bem simples, né? Em questão de 2, 3 linhas, você já consegue me dizer por que a palavra está certa ou errada. Né? Assim, só um minutinho, Matheus. Deixa eu ver se está aqui no meu... Acho que é aqui. Aí o meu e-mail é Marcos, vou colocar aqui para quem precisar, marcos.spiza@ifg.edu.br. Se precisar, pode mandar e-mail para mim, ou então se vocês mandarem mensagem lá pelo chat do Moodle, também eu recebo esse mesmo e-mail aqui. Tá Não precisa não, Beatriz. Pode, se você mandou em Word, é que eu não sei se todas as salas estavam aceitando o Word, né, ou outros modelos, mas pode deixar assim, não precisa ser PDF, não. Eu coloquei lá no vídeo que era para ser PDF, mas não tem necessidade, não. Gente, mais alguma dúvida? Amanhã a gente continua. Oi, pode falar. Sobre o livro Justiça, nas primeiras páginas, se não me engano, também dá um exemplo de alguma catástrofe que aconteceu em alguma cidade e as pessoas precisaram sair e, tipo, alugar quartos nos hotéis e os empresários vendo isso aumentaram o preço. Isso se encaixaria nesse contexto que a gente está trabalhando? Não, se encaixa perfeitamente. Eduarda, né?
Exato, ele se encaixa, Eduardo. E a gente teve outras situações, né, lá o Sandro escreve dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil mesmo a gente teve umas bem parecido com por exemplo, preço do combustível algum tempo atrás, acho que foi uns 2 anos, né, que subiu bastante, preço de gás, agora o preço do arroz, por exemplo. Então tem essa situação, por exemplo, o preço, né, agora com a pandemia que a gente teve, né, as máscaras, aquelas cirúrgicas eram, tipo assim, eram vendidas por R$ 1, R$ 2, e teve lugar que estava vendendo por R$ 90 uma máscara, sabe? Então a gente tem que avaliar no porque eu não estou visando, não consigo ver o bem maior, eu estou vendo somente o meu. Respondi? Nesse caso, o utilitarismo ele dizer que a conduta não justifica. Ok. É que o áudio ele travou um pouquinho, aí não deu para mim entender. Não, vamos lá. Então, eu citei alguns exemplos, né, que a gente teve no Brasil. Tá ouvindo agora, né? Sim, tô. Então, eu citei alguns exemplos que a gente teve no Brasil. Por exemplo, na pandemia, né, a gente teve aí remédios, máscaras que eram baratinho e aumentou bastante, né? Coisas que eram baratas e têm aumentado por conta da pandemia. O utilitarismo vai dizer que esse tipo de conduta, né, por exemplo, de aumentar o preço por conta de uma catástrofe, ele não se justifica. Por que que não se justifica? Porque eu não estou pensando na sociedade, eu não estou pensando no grupo social maior, entende? Eu deveria estar pensando no grupo social e não no meu individualismo. Daí por isso que o utilitarismo ele não é individualista, né? Inclusive, Eduardo, teve alguns casos recentes, inclusive na justiça, que as pessoas recorreram à justiça para diminuir o aluguel, né? Enquanto perdurar a pandemia, diminuir o valor do aluguel. Se vocês forem procurar na internet, vai ter, né? A justiça concede, né, diminuição do aluguel durante o período da pandemia. Por conta de quê? Exatamente por conta disso. Ele vê uma perspectiva maior de tentar causar um bem, na verdade não é nem um bem, mas tipo assim, causar menos prejuízo, menos mal para as pessoas, então com isso eles vão criando algumas articulações aí para eu minimizar a dor de algumas pessoas, né, e essas sentenças que saíram, elas são estritamente utilitaristas, né, nessa perspectiva utilitarista. Eu prejudico, às vezes, uma ou outra pessoa, por exemplo, o dono do imóvel, mas em favor de uma família inteira, né, um pouco nesse sentido. É bem complexo, né, porque você tem que analisar todo o contexto, tem que analisar toda a situação utilitarista mesmo. Perfeito? Gente, então é isso. Obrigadão aí pela presença de vocês. Até amanhã, 10h30 a gente se encontra e daí a gente finaliza, né, discute mais sobre o utilitarismo. Então, obrigado pela atenção, até mais.